Seguinte. O seguinte teve a seguinte redação: a responsabilidade civil do provedor de internet pelos danos à pessoa humana, às redes sociais é objetiva por envolver atividade de risco. Está em discussão. Está em discussão. Pode. Manifestação contrária do professor Tepedino. Caros amigos, eu vejo com perplexidade essa proposição por dois motivos. Seja pelo Marco Civil da Internet, que caminha em sentido diverso, não estou com ele aqui na mão, mas é todo o espírito e a finalidade, seja por ser uma liberdade fundamental. Eu acho que as liberdades fundamentais, elas impõem riscos, mas nós considerarmos que o exercício de liberdades fundamentais, por si só, geram responsabilidade objetiva, retirando o aspecto subjetivo da violação à norma e ao direito, eu acho muito grave. Eu acho que a gente tem que recuperar a importância da cláusula geral de responsabilidade objetiva para as atividades de elevado risco, malgrado todas as teorias que tentam explicar. Mas o exercício de liberdades fundamentais e o exercício, hoje em dia, na internet, dos provedores, atividade econômica privada, eu acho que tem que ser punir aqueles que praticam ilícito e premiar aqueles que desenvolvem essas liberdades de maneira correta. Então, eu vejo com perplexidade e acho que se aplica para todas as outras liberdades fundamentais. Nós vamos viver num mundo de responsabilidade objetiva em que se sopesa, ou que se cada vez dá menos importância aos deveres. Os deveres que geram a responsabilidade subjetiva, a meu ver, devem ser mensurados na nossa atividade. Muito obrigado. Obrigado. Manifestação a favor do enunciado. Pois não. Boa tarde. 3 minutos. Eu me manifestaria a favor da proposta de enunciado, pois seja pelo fato de que a pessoa humana aí seria equiparada a um consumidor standard, ou pelo fato de que o provedor de internet ele realiza munus público da telecomunicação, se aplicando o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Então, me parece que o enunciado está certo, e se possivelmente há um conflito entre Constituição e lei ordinária, que prevaleça a Constituição. Obrigado. Dá licença, eu não fiz parte dessa comissão, mas eu não sei qual foi a intenção do proponente. Mas o caso de equiparar o provedor da internet a empresário, talvez por isso ela tenha sido aprovada, porque o empresário exerce uma atividade de risco. Então, a partir do momento que você compara o provedor da internet à atividade de risco, entendo que o enunciado estaria correto. Mais uma manifestação? Depois dessa, mais uma e encerramos? Boa tarde a todos. Eu gostaria de me juntar ao professor Tepedino contra o enunciado, porque o artigo 19 do Marco Civil traz uma outra disciplina, e a ministra Nancy Andrighi, no STJ, num voto super bem fundamentado, explicou que, na verdade, isso inviabilizaria a atividade de alguns provedores. E, além disso, o enunciado não faz a distinção entre provedor de conteúdo, por exemplo, e um provedor intermediário, como seria o caso do Google ou da UOL, por exemplo. São coisas bem diferentes. O provedor de conteúdo, ele põe o conteúdo. O provedor intermediário, ele não é responsável, ele não pode ser responsabilizado dessa forma pelo conteúdo posto por um terceiro. Obrigada. Obrigado. Bom, minha manifestação é em sentido à desaprovação do enunciado,
Em primeiro lugar, por conta da qualificação jurídica que se propõe ao atribuir uma responsabilidade objetiva que, em princípio, só é afastada pela prova de caso fortuito ou força maior, que me parece que, embora possa existir algum grau de objetivação da responsabilidade do provedor por conta do modo como se imputam os deveres no âmbito das relações de consumo, me parece que nós estaríamos aprovando uma impropriedade técnica grave, inclusive por qualificarmos na parte final que essa atividade é de risco, contrariamente à história de todas as teorias da responsabilidade civil que tratam sobre o que significa uma atividade de risco. E se houve alguma mudança em relação ao conceito de risco, essa mudança não é minimamente consensual a justificar a aprovação do enunciado como este. Obrigado. Ministro. Pois não. Para além da questão de não ter feito a distinção ali do provedor de conteúdo e do simples provedor dos serviços de internet, intermediário, tem uma questão básica que está no marco legal, que a obrigação é de não vigilância. O provedor de internet, sobretudo o intermediário, ele tem uma obrigação de se abster de vigiar o conteúdo. Então, nessa linha, me parece que nós vamos ainda evoluir bastante para frente com relação à responsabilização civil do provedor de internet. Mas aí eu estou de que uma cláusula geral não basta. Precisaremos de uma lei específica para esse fim. Muito bem, estamos encerrando então a discussão. Podemos votar? Estamos em votação então. O enunciado, então, está rejeitado.